Olá pessoal, como eu tinha prometido na aula anterior, aqui vai um resumo sobre progressão aritmética. O que é a progressão aritmética? A progressão aritmética é uma sequência. Nesta sequência, eu tenho vários termos. Em progressão aritmética, eu tenho o termo 1, o termo 2, o termo 3. O que vai caracterizar essa sequência em progressão aritmética é que, de um termo para outro, eu vou ter uma situação, um valor constante. Esse valor constante é chamado de R, que é a minha razão. Então, para poder achar a minha razão, R é sempre o termo posterior menos o termo anterior, ou T3 menos T2. São valores constantes. Logo, eu posso continuar essa sequência com T4, T5. Por exemplo, eu tenho aqui a PA 3, 6 e 9. Ora, se eu estou dizendo que é uma progressão aritmética, a minha razão é sempre o termo da frente subtraído do de trás. 6 menos 3 dá 3. Ou 3 mais 3 dá 6. Mais 3 dá 9. Então, eu posso até dizer que o próximo termo, 9 mais 3, o próximo termo seria 12. Então, a minha razão neste caso aqui é 3. Acho que aqui ficou fácil de entender até agora. O que é a progressão aritmética, que é uma sequência, cuja principal característica dos termos é a razão. E diante dessa razão, eu tenho uma classificação. Ah, mas aí vai ficar complicando. Vai nada. A classificação é o seguinte: se a minha razão ela é maior que zero, essa minha progressão aritmética ela vai ser crescente. Se a minha razão é menor que zero, ela vai ser decrescente. Se a minha razão é zero, a minha progressão ela é constante. Como assim? Dessa forma. A crescente, PA crescente. Eu vou dizer aqui que a minha razão, se é maior que zero, por exemplo, é 2. 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 2, 7, e assim vai. É uma PA crescente. A minha PA decrescente, a minha razão ela é negativa. Então a razão aqui vai ser menos 2. Então, 9 menos 2, 7, menos 2, 5, menos 2, 3, e assim vai. E a minha PA constante, 3, 3, 3, 3. Como assim? 3 mais 0, 3. Mais 0, 3. Mais 0, 3. A minha razão neste caso aqui é 0. Acho que até agora aqui tá tudo tranquilo.
Aí vamos entender. Bom, existe outro tipo de sequência? Existe. A sequência, ela pode ser aleatória, ela pode ser uma PA e também pode ser uma PG. Ela é aleatória quando ela não tem uma lei de formação. Ela não tem uma razão. Exemplo: 3, 7, 18. Esses números não têm nada a ver um com o outro. Na PA, ela obedece a uma lei de formação. Ela possui uma razão. Exemplo: 3, 5, 7. Onde a razão é 2. E essa razão aqui, ela é somada. Na progressão geométrica, eu tenho uma lei de formação, eu tenho uma razão, e o exemplo: 3, 6, 12. Onde eu tenho uma razão 12, porque 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 2 é 12, e aqui eu faço é somar, certo? Somando. Então, na PA eu somo a razão, na PG eu multiplico a razão. É só essa a diferença. Mais adiante a gente tem que saber o que é o termo geral. Termo geral. O termo geral é uma fórmula onde um termo qualquer é o primeiro termo mais o número de termo menos 1 vezes a razão. Eita, meu irmão. Aí tem que decorar a fórmula. Vamos traduzir isso aqui. Se eu tenho uma PA 3, 5, 7, termo 1, termo 2, termo 3, o meu termo 2, ele é o termo 1 mais a razão. Se eu for para cá, termo 2 é o termo 1 mais... Qual é o N? 2. 2 menos 1 vezes R. Então, termo 2 é o termo 1 mais R. Deu a mesma coisa, ó. É somente lógica. Somente lógica. Agora que a gente já sabe o termo geral, a gente vai para o termo médio. O termo médio, já, o nome do assunto já traduz, já dá a resposta. Termo médio é a situação em que a gente tem o número de termos ímpar. 3, 5, 7, 9, 11. Se eu levar em consideração todos os termos, este aqui é o termo médio, o 7. Ora, o termo médio, como se calcula? O termo médio é a soma das extremidades dividido por 2. Médio, lembre de média. Então vamos lá. O 7, as extremidades, 3 e 11. 3 mais 11, 14 por 2, 7. Mais 5 e 9 também são extremidades. 9 mais 5, 14 por 2, 7. Se eu levar em consideração só os 3 primeiros, 3, 5 e 7, o termo médio vai ser o 5, né? Então, quem está na extremidade? O 3 e o 7. 3 mais 7, 10 por 2,
5. Se eu levar em consideração apenas os 3 últimos, onde o 9 é o termo do meio, o termo médio é 9. Então, 7 mais 11, 18 por 2, 9. Então, sempre que eu pego números ímpares, a sequência de termos ímpar, eu tenho a figura do termo médio. E a soma desses termos? A soma, a gente só tem um jeito de calcular. Se eu somar um determinado número de termos, eu tenho que pegar o número de termos, multiplicar pelo primeiro mais o último e dividir por 2. Fazer aqui a média. Exemplo. Eu quero somar vocês aqui. Fazendo de cabeça, 9 mais 11 é 20. 3 mais 7 é 10. Mais 20, 30. Mais 5, 35. Eu já sei que é 35. Vamos provar pela fórmula. Quantos termos tem? 1, 2, 3, 4, 5. A soma desses 5 termos é o número de termos multiplicado pelo primeiro, 3, mais o último, que é 11, dividido por 2. A soma desses 5 termos é 3 mais 11 dá 14. 5 vezes 14 dividido por 2. 14 dividido por 2 dá 7. E 5 vezes 7, 35. Espero que tenha ficado tudo tranquilo, que tenha dado certo de vocês entenderem, de aprender tudo. O que pode acontecer de questões, elas complicarem um pouco mais, exigirem um pouco mais de atenção, mas tudo o que tem de PA está aqui. Acredito que não tenha faltado nada. Se faltou, vocês coloquem no comentário. Se deixaram de entender alguma coisa, fiquem à vontade para comentar, que eu responderei nos próximos vídeos. Se vocês gostaram, dê aí o joinha, compartilhem, que assim ajuda a difundir o conhecimento e a facilitar. Existe sempre mais de uma forma de resolver uma questão. Tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.